amigos do esporte, um prazer imenso, um momento muito especial para todos nós, para você, torcedor do Cruzeiro, aqui nos Donos da Bola, estado de Minas inteiro, uma terra que o Léo Jardim já está profundamente adaptado, né? Receber o Mister aqui nos estúdios, uma salva de palmas para o professor Léo Jardim. Em primeiro lugar, te agradecer pela vinda, pela boa vontade, agradecer ao Bruno Faleiro, ao Pedro Lourenço, a todos do Cruzeiro pela atenção com o nosso pedido. Eu sou um cara muito sensível na minha vida profissional, sou muito apegado à minha família, aos meus bichos. E para mim, quando a relação profissional não é humanizada, ela não funciona. Tem que ter o lado humano envolvido. Querer estar ali, aproveitar o momento o máximo que puder. E eu sinto, hoje no Cruzeiro, que há uma relação humanizada que parte do Pedro Lourenço com seus comandados e que isso acaba funcionando bem em todos os setores. Por que eu estou falando tudo isso antes de te fazer a pergunta? Coletiva, teve um momento que você engasgou, que você se sentiu até a ponto de segurar, que você se emocionou, né? A relação humana também te faz ter a certeza de que o caminho que você está trilhando no Cruzeiro é o caminho correto? Prazer te receber aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de cá estar. Com certeza que o futebol e todos os profissionais das diferentes áreas, e no futebol não foge à regra, nós temos que ser profissionais, mas também existe a parte humana que é fundamental. E nós trabalhamos no desporto, nós trabalhamos para os nossos fãs, para os nossos adeptos. E isto tem a parte profissional, mas tem a parte humana e emocional. E ontem, quando eu falei na imprensa, eu falei do coração, como eu normalmente falo, que eu já cheguei a uma idade que falo aquilo que sinto, não preciso estar a esconder nada. Foi uma tristeza minha no dia 9 de fevereiro, quando toda aquela gente estava ali empolgada e acabamos por perder o jogo com o Atlético. E aqueles que trabalham dentro do Cruzeiro, a família Pedrinho, os trabalhadores do dia-a-dia, que também tem muitos que são cruzeirenses de rabo, e eu senti que tinha a responsabilidade de colocar uma vitória deste género para a malta sentir a sua autoestima crescente. E ontem conseguimos isso. Não foi só a qualificação, mas foi voltar a ganhar no Mineirão, com o estádio cheio, com os nossos torcedores, e acredito que dentro e fora os cruzeirenses estão agora nestes 2-3 dias extremamente felizes, e para mim é importante porque eu sou treinador de futebol, procuro resultados, mas também procuro a felicidade das pessoas e a minha felicidade também. Afinal de contas, o futebol proporciona isso a todos os envolvidos. Valuzeiro, prazer, momento muito especial para todos nós receber o Léo Jardim aqui. Com certeza. Boa tarde, Leonardo Jardim. Já tive a oportunidade de conversar com o senhor em outras oportunidades, no Cruzeiro Cast, em coletivas também. Queria que o senhor falasse a respeito de uma situação que é uma nomenclatura que é ainda novidade para a gente aqui. Eu sempre falo, né? Poupar é diferente de gerir, né? E você tem feito isso desde o início do seu trabalho ali em 10 de fevereiro, quando treinou o Cruzeiro pela primeira vez, e da importância, né? Porque o Cruzeiro agora ele pode ter até mais 20 jogos daqui até o final da temporada, né? Imaginando a possibilidade de chegar até o final da Copa do Brasil e a importância desse conceito no seu trabalho para que os jogadores correspondam de acordo com o seu plano de jogo. Obrigado. Bem, em relação ao poupar e ao gerir, vocês sabem que isto nas conferências já vos falei algumas vezes. Eu acredito no gerir, porque porventura poupar tem que ter sempre algum objetivo, e nós temos sempre a atenção da gestão das cargas dos jogadores, quer com o efeito do jogo, quer o efeito do treino, através do Departamento de Fisiologia, através do Departamento de Saúde, fazemos esse controle diariamente. Eu sou daqueles treinadores que acredito tanto no trabalho como na recuperação do jogador de futebol. E com certeza acredito que os jogadores, muitos deles têm capacidade de jogar repetitivamente jogos, e quando não têm essa capacidade, aí temos de ter um elenco para conseguir ter algumas substituições dentro do elenco. Eu procuro sempre fazer uma análise antes de cada jogo dos jogadores. A gente tem sempre o relatório individual, como é que está as forças máximas, como é que está a zona de calor dos músculos, tudo isto para seguir o treinador tomar as decisões. Mas com certeza, se estiverem bem, vão para o jogo, porque também os jogadores parados não perdem ritmo, e perder ritmo perdem qualidade, e esse não é o meu objetivo como gestor de futebol. Thiago, você vai fazer uma pergunta, mas antes eu queria só destacar, porque foi um assunto que a gente falou com o professor Léo Jardim agora há pouco aqui, antes da gente voltar do intervalo, que ontem, depois do jogo,
eu fiz um contato com o Dr. Sérgio Campolina e o Dr. Sérgio Campolina me explicou sobre o tipo de recuperação que foi adotada na contusão do Caio Jorge, porque ele estava bem ontem em campo e tal, o Léo Jardim vai explicar. Aliás, eu tenho falado aqui Será que estava bem? Que o Mister ele tem uma facilidade para explicar o jogo, e eu imagino que para colocar isso na ideia na cabeça do jogador também, ele tem muita facilidade, tanto que está funcionando bem. O Dr. Sérgio Campolina me falou ontem de um processo chamado ortobiológico, que consiste em usar o material biológico do próprio Caio Jorge para promover a regeneração e reparo do músculo, né? Então, isso aqui é uma iniciativa que o Cruzeiro tem e aí eu fui apurar ontem, conversei com 2 profissionais de outros clubes, eles não usam isso. O Cruzeiro é o único clube que está trabalhando com esse tipo de procedimento. E funcionou muito bem. Então, eu não sei se é a pergunta que você vai fazer para o professor Léo Jardim, mas... É em cima disso, viu, HG? Boa tarde, Jardim. Prazer recebê-lo aqui conosco. Parabéns pela classificação. E, Jardim, a minha pergunta é a respeito justamente dessa situação envolvendo o Caio Jorge. Como foi feito esse tratamento para que ele pudesse estar em campo uma semana depois dele sofrer essa lesão no jogo da seleção brasileira? Bem, em primeiro lugar, eu desmistificar, na recuperação dos jogadores hoje em dia não existe milagres. Não existe milagres. O que é que existe? Existe lesões mais graves e menos graves. E não às vezes somente na avaliação dizer que é uma variante tipo 1 ou tipo 2 ou tipo 3 que é mais grave ou menos grave. Isto depende primeiro em que grupo muscular foi. Neste caso foi um grupo muscular que não é dos mais importantes, que é os adutores, e além de não ser no mais importante, foi na zona periférica do adutor. Teve uma avaliação, talvez um grau 2 no dia da avaliação, 2 dias depois já era um grau 1, e a gente conseguia em 7 dias ou em 6 dias, através do protocolo de recuperação, com o método que somos, a gente conseguia recuperar. Mas no futebol não há milagres. Se esta mesma lesão fosse na zona central do músculo, o jogador tinha que parar 2 semanas. Por isso, às vezes, a malta empolga um pouco, mas nas lesões é importante saber onde é que a lesão está e que gravidade em relação ao tendão. Porque o tendão é que puxa as forças da parte muscular. E com certeza, quadricípedes, isquiotibiais, panturrilha, uma lesão deste género no eixo central do músculo, era uma paragem de 2 semanas. Isso não havia dúvidas. Neste caso, adutor, como eu já vos disse, já tive jogadores com micros nos adutores e que jogaram. E alguns até têm um incómodo, nem sequer vão avaliar e têm lá uma micro no adutor, 2, 3 dias, na zona periférica e resolve. Por isso, a realidade é que não existe milagres. O departamento do Cruzeiro trabalha bem e tem um processo de ponta hoje em dia na recuperação dos jogadores, mas no futebol, nem no Cruzeiro, nem no Manchester, nem no Sporting, existem milagres para recuperar os jogadores. Breno Galante. Boa tarde, Jardim. Prazer te receber aqui. A gente sempre, quando fala de algum técnico estrangeiro que chega ao Brasil, um período de adaptação. E com você, o que a gente percebe é que a coisa foi muito rápida. Você pega o Cruzeiro num momento delicado, de crise, e de uma hora para outra você recupera o Cruzeiro, recupera alguns jogadores que até na temporada passada eram questionados pela torcida. O que você acha que foi o primordial para você conseguir isso, essa adaptação tão rápida, e você vê uns jogadores que até então, alguns até escanteados no Cruzeiro, estarem com potencial elevado e serem destaques hoje? Eu tive uma grande vantagem quando cheguei ao Brasil, foi há 20 anos que trabalho com brasileiros e mais de 20 vezes vim ao Brasil e já conheço um pouco o povo e os jogadores ainda mais, pelo número de jogadores brasileiros que eu trabalhei. E depois foi dentro de um grupo, que vocês sabem que o elenco já estava formado, eu tenho sempre a minha forma de trabalhar e tento potencializar ao máximo os ativos do clube. No início, de uma forma a tentar dar oportunidades a todos os jogadores. Alguns encaixaram-se mais dentro daquilo que é o nosso modelo e estão a jogar mais. Outros não se encaixaram tantos e acabaram por sair e outros que jogam menos. Às vezes o futebol, os jogadores quando não jogam não quer dizer que tenham menos qualidade. Às vezes não se encaixam naquilo que é o perfil que o treinador pretende para o modelo que quer desenvolver. E isso às vezes não podemos fazer nada. Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, mais uma vez agradecendo a imensa audiência na tela da Band no YouTube, mais uma vez, nosso maior muito obrigado. Eu preciso, mais uma vez, agradecer também a comunicação do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro tem dado realmente uma demonstração de muito profissionalismo e muito cuidado, porque o Cruzeiro abre treino, o Pedro Lourenço autoriza a entrada de torcedores no CT, a imprensa mais próxima. Acabou o jogo ontem, aí a gente vê o Caio Jorge dando entrevista. Quem mais? Quem foi no GE hoje, Faleto? Fabrício Bruno também, né, no GE, o Caio Jorge na Itatiaia e tal, e o professor Léo Jardim. É assim que tem que fazer mesmo, porque a gente é só um elo para trazer o que o Léo Jardim tem para falar, o Caio Jorge, Fabrício Bruno, jogadores, para o torcedor. Então, mais uma vez, parabenizando aqui a comunicação do Cruzeiro, show, o cuidado com a imprensa, um negócio impressionante. Professor Léo Jardim,
há um questionamento sobre a questão sobre o Wallace. Porque o Wallace não está ainda dentro do que outros jogadores conseguiram mais rapidamente de recuperar e de ser aquele Wallace que, inclusive, antes de ser contratado, ele estava jogando no exterior. O que acontece com o Wallace? Por que a dificuldade dele de entrar no sistema que você implantou no Cruzeiro desde a chegada? Bom, eu acho que o Wallace é um dos jogadores que se enquadra um pouco naquilo que eu referi anteriormente, que é os meus dois volantes que eu normalmente jogo são volantes com alguma dimensão em termos de projeção do jogo, que tem algum deslocamento. Hoje em dia a gente vê o Lucas que entra na área, o Romero aparece em alguns movimentos mais verticais e o Wallace é um jogador mais cabeça de área. O Wallace é aquele tipo que o volante de cabeça da área que normalmente funciona na posição 6. E a gente jogando com dois volantes às vezes não é bem aquela característica que eu pretendo e por isso ele tem sido menos utilizado do que outros que conseguem proporcionar aquilo que é o meu método, que é a minha forma de jogar. Mas com certeza, se o Wallace estivesse com um treinador que organizasse a equipa de outra forma, até podia ele ser mais titular e menos titular o Romero ou o Lucas Silva. Então hoje, por exemplo, quando você vai ao mercado buscar os jogadores que foram contratados agora, essa avaliação, obviamente, ela é muito feita e muito cuidadosamente apreciada, né? De trazer jogadores que se encaixam efetivamente na sua ideia de jogo. Com certeza que hoje temos muita preocupação de encaixar os nossos jogadores naquilo que é uma ideia coletiva de jogo, dando sempre soluções. Fomos buscar jogadores ao mercado para dar soluções a algumas falhas que nós tínhamos, não é? Alguns extremos com algumas situações de 1 para 1, um pouco de velocidade que não tínhamos. Fomos buscar um lateral direito jovem porque na formação não tínhamos nenhum lateral direito que tivesse a despontar e estamos a já preparar o presente e o futuro. Fomos buscar um médio que foi uma questão de oportunidade, um volante também com alguma dimensão em termos da possibilidade de jogar com dois volantes, alguma dimensão ofensiva também. E tudo isto de forma a criar um elenco mais competitivo entre ele e ir preparando o presente e o futuro do clube, porque esses jogadores todos têm uma idade ainda jovem para o presente e para o futuro. Está pronto aí esse trecho do Léo Jardim? Então o Léo Jardim vai assistir o Léo Jardim explicando, veja aí. Então, em relação ao trabalho, foi dividido em duas fases. Uma fase, a nossa estratégia, aquilo que é o nosso ADN, a nossa forma de trabalhar. A segunda foi duas alternativas que podiam aparecer neste sistema, que era um sistema já utilizado pelo treinador no Rennes, foi utilizado algumas vezes no Flamengo e tivemos uma análise desse tipo de situações. E o que é que fizemos? Fechamos o jogo interior e demos um pedacinho aos corredores, porque sabíamos também nos cruzamentos, principalmente nos cruzamentos aéreos, nós íamos ser mais competentes e mais fortes. Não é por acaso que eles tiveram muitos cruzamentos, mas em termos de oportunidades de golo, foi 4 oportunidades para o Cruzeiro, uma oportunidade somente para o adversário. Eu falo, realmente, falo, mas você que vai perguntar agora para o professor. Ô Jardim, são equipes que funcionam de maneiras diferentes, mas o próprio jogo contra o São Paulo, estive lá fazendo essa cobertura também, um jogo que o Cruzeiro sofreu um pouquinho por conta da qualidade, o senhor até elogiou o trabalho do Crespo, né? Serviu de alguma coisa a experiência que o Cruzeiro, a sua equipe teve em campo, com um adversário que construía com 3 jogadores também, como acabou sendo de fato a proposta do Atlético ontem, acabou tirando alguma base, além, é claro, do que o senhor falou, de acompanhar o próprio trabalho anterior do São Paulo? Com certeza que nós aproveitamos algumas ideias do São Paulo. Mas São Paulo, como eu já tinha vos dito, além da parte de estratégia, foi uma parte de desgaste muito grande. O São Paulo foi o terceiro jogo, com uma recuperação só de 48 horas todo o grupo. E aí tivemos alguma dificuldade, principalmente na transição, na pressão sobre a bola. Algumas vezes chegamos tarde aos lances, algumas vezes não saímos e não atacamos os espaços que devíamos atacar. Ontem a equipa acho que foi mais competitiva e tive essa transição. Houve 2 ou 3 até que não foram muito bem aproveitadas. Estávamos mais frescos pela paragem. Mas sim, mas é importante sempre realçar, eu falo sempre aos meus jogadores e digo isto, o adversário, a gente vai ter algum conhecimento do que o adversário pode apresentar, trabalhamos as bolas paradas, procuramos o que o treinador tinha feito nos últimos trabalhos, algumas ideias, passamos para os jogadores uma possibilidade ou outra, tínhamos de estar atento para responder da melhor forma, mas nunca deixar de fazer aquilo que é
a nossa estratégia. A nossa estratégia é coletiva, em termos ofensivos, em termos defensivos, e se o adversário tiver uma atitude, a gente tem que responder com outra. Se o adversário tiver uma atitude diferente, nós temos que alterar aquilo que é a nossa forma de atacar ou de fazer mal ou de agredir o adversário, mas sempre sem fugir àquilo que nós acreditamos como coletivo. Pelo seu tempo de trabalho, o senhor acha que hoje esse time ele responde mais num tempo em que você acha satisfatório essas alternâncias dentro de uma própria partida? Com certeza que cada vez mais consegue corresponder a isso. Eu falo muito, por exemplo, o primeiro jogo do Clássico, fora, os primeiros 10 minutos, o Cuca veio com 2 avançados e 2 extremos. A gente teve ali 10 minutinhos com alguma dificuldade, principalmente os laterais, estavam a saltar nos extremos, e eu tentei, com aquela envolvência, passar. A equipa melhorou. Às vezes a mão do treinador ajuda, às vezes só podemos falar no intervalo, mas com certeza a equipa, com a maturidade que vem ganhando, já consegue também resolver alguns problemas dentro do jogo. Tiago Fernandes. E, Mister, uma dúvida. O que o senhor viu de diferença entre o adversário no primeiro jogo da Copa do Brasil e o Atlético no segundo jogo da Copa do Brasil, já que teve essa troca no comando técnico pelo lado do Atlético? Com certeza é assim, quando troca treinadores existe sempre uma motivação grande por parte dos atletas, mas também acredito, e disse aos jogadores, um treinador chega, é difícil de passar as suas ideias em 10 dias e depois vai haver alguns erros, porque os jogadores estão habituados num processo, e aconteceu comigo quando eu cheguei. Por exemplo, eu tenho uma estratégia diferente do treinador anterior, mas 10, 15 dias depois havia jogadores ainda a fazer algumas coisas porque o mindset deles estavam enquadrados anteriormente. Eu disse, vai haver alguns erros e a gente vai usufruir dessas situações, como aconteceu nas bolas paradas, que eles não acabaram por não corrigir. A gente fez 3 golos quase iguais e eles não conseguiram corrigir isso. Agora, já que você falou das bolas paradas, nota-se claramente que esse exercício de repetição, ele funciona muito bem dentro do jogo, né? Os gols parecidos, mas me parece ser algo muito bem treinado no dia a dia. A bola aérea, de fato, é uma arma que você pretende aperfeiçoar cada vez mais, e você nota que da sua chegada até agora, a evolução, não só pelos números, mas a evolução tem sido clara para você? Sim, eu acho que uma coisa que é uma estatística do futebol moderno é que 30% dos golos a 35% são oriundos de bola parada. Então eu tenho que dedicar 30% a 35% do meu tempo de treino a este tipo de situações. Estamos a falar de livros, penaltis, de escanteios, todas estas situações, e nós dedicamos, temos dentro do staff 2 treinadores, um para as bolas paradas defensivas, um para as bolas paradas ofensivas, e não existe nenhum jogo que nós não dedicamos algum tempo, e tempos importantes, como eu já disse, 30% a 40% do tempo, em relação a estas situações. Breno Galante. Jardim, a gente percebe que o Cruzeiro, a cada passo que dá, a cada desenvolvimento, seja quando esteve na liderança do Campeonato Brasileiro, você sempre chegou e falou, vamos com calma, vamos olhar o próximo jogo, sempre segurando para não ter um oba-oba. Essa é a sua maior preocupação daqui para frente, de não ter aquele já ganhou, ou o seu grupo ficar num estágio de entender que está acomodado, que está tudo muito bom, porque a gente sabe que a temporada é muito longa, o futebol de uma hora para outra pode acontecer alguma nuance que mude o estado do Cruzeiro. O Cruzeiro está muito bem, mas esse é um trabalho que você busca com o seu grupo? Claro, com certeza. É assim, é a primeira vez que eu estou no Brasil, mas como já vos disse, conheço o Brasil e conheço muitos brasileiros e sei da emoção que existe aqui no futebol e os adeptos e às vezes mesmo as pessoas que estão no futebol emocionalmente estão muito felizes na vitória e estão muito tristes na derrota, e em termos comportamentais às vezes isto não dá para gerir, é difícil gerir. Por exemplo, se eu estivesse num país, por exemplo, como França, não era preciso estar a explicar todos os dias no projeto que vamos desenvolver a 2, 3 anos para chegar ao mais alto nível, que o Flamengo, o Palmeiras já vêm de umas estruturas montadas, mesmo o Botafogo. Mas aqui eu às vezes preciso de explicar, que é para as pessoas não empolgarem de uma tal forma que amanhã o Cruzeiro qualifica ou está no G4 e eles acharem que é uma má época. Competitivo e que ele no presente e no futuro seja um Cruzeiro consistente, um Cruzeiro que tem como obrigação estar ali no primeiro grupo das melhores equipas do Brasil. Depois, há um ano que vai ganhar, há um ano que vai ficar em terceiro, há um ano que vai ficar em segundo, mas colocar o Cruzeiro num patamar diferente daquele patamar que teve nos últimos anos e que nós não queremos, baixo, meio, alto.
Nós queremos dar consistência, e para dar consistência a um projeto temos que trabalhar muito, em primeiro lugar, mas também ter a consciência que, eu costumo dizer às vezes aos jogadores, a evolução nunca se faz numa linha reta. A evolução faz-se num picotado, que é sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, sobe. Mas o importante é que a soma de todos estes picos seja crescente. E esta é a minha ideia no futebol, porque eu não acredito nem na vida, nem na nossa formação, nem nos negócios, que tudo seja numa linha reta de subida. Nem as ações e obrigações, nada disso. Tem sempre um picotado e a gente tem que saber viver esse picotado e a descer. Muito nas coletivas, a gente fala disso aqui sempre. Quando você vai para a entrevista, a gente repara a palavra atitude, competitividade e intensidade. É o futebol que eu acredito. Se não tem isso, não tem futebol. Hoje, mais do que nunca, se não tiver atitude, competitividade e intensidade, realmente as coisas não acontecem? Não, realmente, hoje em dia, isso são princípios básicos do trabalho, não é? E no futebol isso tem que existir. Hoje em dia, uma equipa que não seja competitiva, jogadores que não cuidem do seu físico, que não sejam profissionais, um grupo que não trabalhe, porque o sucesso nunca vem antes do trabalho. Isto eu acho que devia ser igual em todos os clubes, todas as instituições, todas as empresas, porque hoje em dia existe muito talento. Quem chega ao futebol profissional, toda a gente tem talento, mas uns são melhores do que outros porque, além do talento, tem essa capacidade. A capacidade de trabalho, a capacidade de jogar no limite, que é importante, dar tudo o que pode. E isso é aquilo que eu acredito, e isso eu acho que é aquelas normas básicas de uma estrutura, e na nossa estrutura essa ideia é uma coisa básica. Tem quanto tempo aí, André? Então deixa eu só passar, você tem uma pergunta para o Mister? É uma pergunta por rápida, favor, rapidinho. Por favor. Ô, Mister, sobre questão de torcida. Você trabalhou em vários lugares. Você trabalhou na Europa, trabalhou na Ásia. Eu queria saber se em algum lugar você tinha visto a torcida como é a torcida brasileira, a torcida do Cruzeiro especificamente. Assim, as torcidas brasileiras são das mais empolgantes, para o bem e para o mal, não é? Do mundo. E o Cruzeiro tem uma torcida fantástica. Clubes que eu trabalhei com uma torcida também numerosa, Sporting em Portugal, Olympiacos também são fanáticos na Grécia, na Arábia Saudita o Al Hilal, principalmente em competições internacionais, também são fanáticos, mas o do Cruzeiro pelo estádio também ser numeroso, e quando enchemos o estádio Mineirão, é uma torcida fantástica, e eu gosto do futebol assim, com emoção e com pessoas, porque nós trabalhamos para as pessoas, e eu gosto quando as pessoas vêm ao estádio. Estamos caminhando para o final. Eu queria só rapidamente aqui, professor, qual o time que você jogou no Brasil que você entende que teve mais dificuldade, que o treinador fez um trabalho ali, que você encontrou mais dificuldade para entender o jogo? Assim, eu acho que existem bons técnicos no Brasil, todos eles qualificados, não é? Temos estrangeiros e brasileiros, todos eles têm algumas ideias, umas diferentes de outras, e nós, quando temos um encontro, a gente faz a análise e tenta retirar as mais-valias deles, tentar anulá-los e impor aquilo que são as nossas ideias. Por isso, para mim, era deselegante estarmos a falar sobre um ou outro treinador, porque eu acho que existem muitos treinadores com nível no Campeonato Brasileiro. Eu tentei, mas não consegui. Arrancar do professor qual o treinador, o time que teve mais dificuldade para jogar. Você não vai falar que você gosta do toque dele, não? Eu sinto o dedo do Jardim profundamente. Toda rodada. E aí, só que a maldade está na cabeça do povo. Toque é loucura, né? Palpite para Atlético 2-1 no Santos. Atlético 2-0 no Santos. Palpite para Atlético 2-1 no Santos. 1-1. Palpite para Atlético 2-1 no Santos, 1-1. Então é o seguinte, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Mister. Obrigado. O dia que você começou a me seguir no Instagram, eu abri um vinho, que é o seu vinho lá em casa, e fui comemorar com a minha esposa, porque para mim é um momento muito especial, principalmente pelo elogio que você me fez. Se eu não pudesse contar isso aqui, aí não vale a pena, então. Eu não abri o vinho não, mas você tá aí porque você quer, que seu lugar é aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, parabéns. Vocês são imensos. Não abri vinho, mas fiquei muito feliz também quando começou a me seguir. Exatamente. E nós comemoramos juntos. Obrigado a todos. Obrigado aí. Quer falar? Pois é. Eu acho que eu venho a este programa porque vocês também fazem informação aqui, principalmente em Minas Gerais, vocês passam informação para os adeptos, e se eu venho aqui passar um pouco a nossa realidade, vocês passam mais depressa essa realidade para os nossos adeptos, e parabéns também pelo vosso trabalho que vocês desenvolvem. Poxa, obrigado a você pela